Gotas de Esperança chegando até você no dia de hoje e já com o tema de hoje, Reconhecer Jesus. Quero já dar boas-vindas a você que nos assiste através da Rede Imaculada de Comunicação, juntinho com você, já trazendo aí todos os programas oracionais, os quais você pode se inteirar, também vivenciar um pouco essa palavra de Deus, porque esse é o intuito do nosso programa, é levar até você a palavra viva, que você possa viver no seu dia e também levar para outras pessoas. Se tem algum problema, você pode de repente ir lá na palavra, e procurar, falar, olha, como que eu posso viver isso? De que forma eu posso passar por esta situação? Porque a palavra, a Bíblia, para nós, é como se fosse um manual de vida, viu? Ali tem muita coisa. E juntinho também com o nosso catecismo da Igreja Católica, com nossos documentos da Igreja, o qual nos ajuda cada vez mais a vivenciarmos a nossa fé. Olha que coisa boa. E já o catecismo de hoje, ele vai falar conosco lá no 683. Está escrito assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, reconhecer Jesus já começa através da ação do Espírito Santo. É isso que o Catecismo da Igreja vem dizer para mim e para você. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Este conhecimento de fé só é possível novamente pela ação do Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo e é preciso, em primeiro lugar, ter sido tocado pelo Espírito Santo. E mais ainda, é Ele que nos procede e nos suscita na nossa fé. Olha aí, tá fraquinho na fé, tá cabisbaixo, tá achando que não se resolve nada, que a situação tá difícil? Clama ao Espírito Santo de Deus. É o Catecismo da Igreja que está nos ensinando isso. Que através do Espírito Santo é que se suscita a nossa fé. Olha aí. E em virtude do nosso batismo, primeiro sacramento de fé, a vida que tem a sua fonte no Pai é oferecida no Filho. E nos é comunicada intimamente e pessoalmente. Então, o batismo do Espírito Santo é para você, para mim, é íntimo e é pessoal. Então, veja só, o batismo do Espírito Santo, eu não posso chegar assim, num decorrer de um tempo e dizer, olha, todos vocês são batizados no Espírito e terão a mesma ação. Não. O Espírito Santo, ele batiza todos, porém ações diferentes. Olha só, é incrível, né? O próprio Espírito Santo divide a ação, o dom, é maravilhoso. Então, juntos nós vamos aprendendo aí sobre o Catecismo da Igreja, que fala sobre o reconhecer Jesus. E fala mais ainda, fala assim, uma frase atribuída a Santa Catarina de Sena. Ela diz assim, conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Verás que o teu ser procede de mim e que vos amei a ti e aos outros antes de virdes à existência. Então, olha só, o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, nos ama e sem Ele nada podemos fazer. Não podemos fazer nada sem a ação do Espírito Santo. Por isso, muita gente devota ao Espírito Santo recorre a Ele logo pela manhã, dizendo assim, né? Espírito Santo, o que o Senhor vai fazer conosco hoje? O que nós vamos fazer juntos? Já ouviu essa frase? Pois é, porque essas pessoas são devotas ao Espírito Santo de Deus. Elas acumulam a vida, levando tudo ao Espírito Santo para ser coordenado, para obter uma graça, mas acima de tudo, para ordenar a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos justifica e ele nos ordena, ele coloca um equilíbrio, um ponto de equilíbrio na nossa vida. O que devemos, o que podemos e o que somos. E juntos
nós podemos levar uma caminhada mais saudável, né? Uma vida melhor diante de Deus. Porque às vezes a gente pensa só no físico, o saudável do físico, a nossa saúde, o nosso interesse, as nossas preocupações, as nossas, sempre nossa. Mas e o espírito? Como está o nosso espírito? Nós somos formados, né, de espírito, corpo e alma. Não é só um corpo, não é só uma alma, não é só um espírito, é um conjunto. Então, juntos, nós devemos vivenciar este ponto de equilíbrio com Jesus. Olha só que coisa boa. Já na leitura de hoje, pode pegar o Evangelho, o Lucas 24, 13 e até o 35. Enquanto você pega, vou aqui também pegar a minha palavra e já nós vamos relembrando também, né, nesses pontos que nós falamos aqui. Mas mais do que isso, nós vamos acompanhar o Evangelho de forma idêntica para a nossa vida, trazer para a nossa vida. E juntos nós vamos ver os pontos que nós podemos melhorar. Enquanto isso, vou tomar uma água aqui. E você já pode pegar o seu Evangelho. O 24 e 13:35. Vamos lá. Juntinhos aí. Vamos rezar. Diz assim: enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Olha só, nós já podemos até, por este parágrafo, já começar a nossa reflexão. Jesus aqui se coloca no meio dos discípulos de Emaús. Olha só, depois que Jesus ressuscitou, ele foi caminhar no meio dos discípulos de Emaús. Um pouquinho antes, diz que 2 deles estavam caminhando. A princípio, era um casal, porque aqui mais para frente vai dizer assim, ó. Os olhos estavam como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? E aqui depois ele vai falar tudo o que aconteceu. E ele vai falar de Jesus. Ele vai falar que Jesus, o profeta, falou do reino de Deus, falou da vida eterna, arrumou muitos discípulos, pessoas foram curadas. Ele vai contar tudo. Mas depois, por último, ele vai dizer assim: ele disse para alguns que ele voltaria, mas a ele ninguém viu. E ele estava falando de Jesus. Veja só, ele estava com Jesus, mas não o reconheceu. Nessa parte, também diz assim, que um deles é chamado Cleofas. Lá na cruz de Jesus, a palavra diz assim, que estava Maria de Cleofas e João. Olha só. Maria de Cleofas era esposa de Cleofas. E ela estava lá de pé diante de Jesus quando Jesus morreu juntinho com Maria e João, discípulo. Ela viu tudo. Ela presenciou, ela foi testemunha de fé, porque ela viu, ela vivenciou esta fé. E, no entanto, depois que Jesus morreu, estava ela e o esposo saindo do lugar de Jerusalém, estava a caminho de Emaús, falando de uma história, falando como se nada tivesse acontecido, como que tudo que Jesus tivesse pregado, falado,
trazido à vida, curado, feito milagres, nada tivesse importância. Porque naquele momento, eles estavam decorrendo histórias, falando das histórias que havia acontecido, mas que ele morreu. E na cabecinha deles, morreu, acabou. Jesus havia falado que ressuscitaria. Mas aí aqui embaixo diz assim, a ele mesmo ninguém viu. Eu não sei o que passa na sua cabeça lendo essa história, lendo essa passagem, lendo esse acontecimento, porque foi acontecido. Foi um fato acontecido na vida destas duas pessoas, Cleofas e sua esposa indo para Emaús. Jesus se aproximou deles. Eu não sei o que você vive. Talvez aí você esteja desanimado, esteja triste. Aconteceu algo na sua vida que você nem imaginava que poderia acontecer. Você teve uma perca. Às vezes você perdeu uma pessoa que você muito estimava. Às vezes você se decepcionou com alguém. Isso mesmo. Às vezes você pensava que a pessoa, olha, para mim, nossa, é tão importante. De repente você se decepcionou com ela. Algo pode ter acontecido com a sua vida. E talvez você venha trazendo essa história à tona. Mas você não tem visto a presença de Jesus nessa história. Sabe por quê? Jesus apareceu de repente, caminhando com eles, e Jesus ouviu todas as murmurações, todos os clamores, tudo aquilo que eles trouxeram ali para Jesus, sabe? Aquela reclamação toda. Jesus ouviu, ele estava ali junto com eles. E aquela reclamação toda chegou ao coração de Jesus de forma assim, poxa vida, o tempo todo eu estou com eles e eles não me veem, não me conhecem e apenas reclamam, apenas falam, apenas discutem, né? E tudo isso, Jesus assim naquele momento, ouvindo com todo amor, ele vai ali para o versículo 25 e diz assim, Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, como sortai-dos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Olha só, Jesus aqui, ele faz até uma ironia, né? Ele diz aquelas pessoas, ó gente sem inteligência, uma forma suave de dizer outra palavra, não é verdade? Mas Jesus foi irônico porque ele estava ali e ninguém via, só reclamava, só falava, só trazia desgraças, só aquilo que havia acontecido de ruim, né? Falaram, pregaram ele numa cruz, maltrataram, só viram as coisas ruins. Em nenhum momento parou para ver as coisas boas. Isso acontece com você e comigo? Acontece, com certeza. Muitas vezes no momento difícil da nossa vida, a gente só consegue ver coisa ruim, não é assim? Não consegue ver a coisa boa, aquilo que Jesus está presente, aquilo que Ele está nos ajudando, que Ele está no meio de nós, que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente fica naquela mornidão. Ah, mas é assim. Ah, mas é assado. Não é assim? É humano meu e seu levar essas coisas às vezes arrastando. E Jesus dá um puxãozinho de orelha, continua no meio deles. E aconteceu que estando ali no meio deles, Jesus fez que ia embora. E eles falaram, fica conosco, Senhor, fica conosco. Mas ainda não sabia que era Jesus. Isso também acontece na nossa caminhada, não é assim? Às vezes a gente fica lá, fica conosco, Jesus, fica conosco. Faz isso, Jesus, faz aquilo, Jesus. Eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo. Mas ainda não conhecemos o próprio Jesus. Não acreditamos que Ele está no meio de nós. Não pensamos na intimidade de estar do lado do Mestre. Não é assim?
Isso aconteceu com os discípulos de Emaús. E neste momento, acontece que Jesus entrou com eles, ficou com pena, com dó, né? Eles falaram, Jesus, fica conosco. Jesus falou, eu vou ficar com esse povo, não vou largar deles, né? Vou ficar com eles. E Jesus ficou porque Jesus conhecia os dois. Jesus conhece eu e você. Jesus sabe da nossa limitação. Jesus sabe do nosso coração, da nossa vida, da nossa história. Por isso que Ele fica conosco, sabia? É por isso que Ele fica. Que Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E Ele sabia que esses dois necessitavam da presença dEle. Então Jesus ficou com eles. E ao ficar com eles, olha o que acontece. Entrou então com eles e aconteceu que estando sentados, conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, e ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não se abrasava o coração, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Jesus às vezes já explicou tanto para nós, não é mesmo? E nosso coração, como é que fica? O meu e o seu tem se abrasado, tem sacudido alguma coisa aí dentro? Quando Jesus fala conosco, nós temos a alegria de ouvi-lo, de prestar atenção, de saber que é comigo, que é com você, que é pessoal aquilo que Ele está trazendo ao nosso coração. Você já teve essa experiência de ser pessoal para Deus? De Jesus estar falando com você? É bom, não é? Como é bom essa experiência de você dizer assim, é para mim, foi comigo que Ele falou, Ele me sacudiu. Ele deixou meu coração transbordante de alegria. Ele ficou comigo. Ele entrou na minha casa, como entrou nos discípulos de Emaús, na aldeia. Olha que coisa boa. E Jesus fez tudo isso. E além disso, sentou com eles e partiu o pão. Olha a importância de nós partilharmos. Não só na Eucaristia, mas também partilharmos a nossa vida, partilharmos a nossa história, partilharmos aquilo que temos de alimento, de estarmos juntos. É importante. Jesus estava junto com eles. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram. O tempo todo com Jesus e não o reconheceram. Mas naquele momento, eles reconheceram Jesus. É o Senhor. E ali a passagem diz que ele desapareceu. E aí eles ficaram naquela conversa, né? Abrasava o coração. Nossa, quando ele falava, será que a gente não prestou atenção? Não é verdade? É bom ter sempre o irmão junto, né? Às vezes para dar um puxãozinho na orelha, às vezes para trazer para perto de Jesus, às vezes para dizer, olha aqui, isso aqui está melhor, isso aqui está mais certinho. Faz assim, faz. É muito bom, não é? É ótimo você ter uma pessoa próximo de você para dar uma sacudida no coração de vez em quando, para trazer para perto, porque só assim a gente pode sentir o amor de Deus verdadeiramente, pode sentir a presença de Jesus no nosso meio. Porque às vezes é difícil, não? Tudo acontece, como eu disse, a pessoa só consegue ver o ruim, só o negativo. Mas esse momento em que estavam juntos ali, sentados à mesa, eles conseguiram ver a presença de Jesus. E mais ainda, o finalzinho vai dizer assim: eles, por sua parte, contaram-lhe o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o partir do pão. Olha só, eles saíram dali tão alegres, tão leve. Quando você consegue verificar que Jesus está ali, quando nós, eu e você, conseguimos ver e reconhecer a face de Jesus, nós saímos felizes. E eu quero dizer uma coisa para você muito importante, para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
Eu lembro de uma passagem que o Padre Léo dizia que a face de Jesus está no outro. E muitas vezes a gente não vê, a gente não reconhece. Padre Léo já dizia assim, olha, a face de Jesus está lá na sua casa, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu filho, na sua filha. Não é assim que ele dizia? Tinha até uma história que ele contava sobre isso. Porque ele sentia a face de Jesus perto. Quando nós reconhecemos Jesus, não só dizendo a figura de Jesus, mas quando nós reconhecemos a figura de Jesus no outro, no irmão, no coração do outro, na atitude do outro, no semblante do outro, é melhor ainda. Porque está mais perto, não é assim? O ser humano quer ver, o ser humano quer se aproximar, ele tem essa necessidade de ver no outro. E quando nós conseguimos ver no outro a face de Jesus, o nosso coração se alegra ainda mais. É reconhecer Jesus. Porque às vezes passa batido, a gente fica esperando Jesus, igual nos discípulos de Emaús aqui, né? Talvez fique esperando ele descer lá do céu e se colocar no nosso meio. E às vezes Jesus já está no nosso meio. Às vezes Jesus já está caminhando conosco todo dia. Às vezes Jesus já está conversando conosco todo dia. Às vezes já trouxe uma palavra ao nosso coração. Às vezes já deu um sorriso. Às vezes já nos abraçou. E a gente nem percebeu, passou batido. Então esse é o viver a palavra. É o trazer para nós. É o trazer para nós Jesus. É fazer com que Jesus se entusiasme com a nossa presença. E é fazer com que nós também ficarmos felizes, com o coração alegre, na situação de estar na presença de Deus. Que coisa boa, não é mesmo? É isso, é trazer para nós a presença de Jesus. E esse discípulo de Emaús trouxe muito bem, né? Porque quantas vezes a gente tem um monte de coisa para pensar, um monte de coisa para falar, um monte de coisa para fazer, e a gente não tem tempo para ver que o Jesus está ali conosco. Então, este é o momento. Eu quero te convidar o meu e o seu coração. Eu digo o meu porque está mais pertinho, tá? Então, primeiro o meu, depois o seu. Para que o nosso coração se sintonize nesta oração. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é só um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu digo para você, oração não é só, oração é profunda. Que seja um Pai Nosso, que seja uma Ave Maria, mas se o seu coração está em sintonia com Jesus, possivelmente você vai senti-lo e vai reconhecê-lo no coração, no rosto, na atitude do outro. Que bênção podermos estar juntos nesse dia, não é mesmo? Então já vai se colocando aí em oração. E eu quero dizer para você que dá um pequeno testemunho antes de nós rezarmos. Esta semana eu visitei uma pessoa com deficiência e esta pessoa me trouxe Jesus. Isso mesmo, o rosto dela me trouxe Jesus. Esta pessoa falou de Jesus para mim, ela me evangelizou, ela me deu um sorriso e o mais bonito, ela disse assim, olha, eu fiquei tanto tempo esperando uma visita e quando eu vi a sua visita aqui, eu fiquei muito feliz. Mas o mais feliz ficou o meu coração, porque a gente se encontra com Jesus nessas atitudes, a gente se encontra com o rosto de Jesus no outro, e como é bonito. Então esse pequeno testemunho não é para exaltação, é para consolar o meu coração, é para dizer, Rose, que bom que você conseguiu ter uma atitude assim, para consolar o seu coração, talvez quanto eu estava precisando de um sorriso de uma pessoa, e principalmente de uma pessoa tão especial quanto essa, de uma pessoa que disse para mim de Deus, que sorriu, que disse, olha, eu estava esperando uma visita, que coisa boa. Então às vezes a gente perde tempo, sabe, com pequenas coisas, e não reconhecemos Jesus. Perdemos tempo com coisas desnecessárias.
e esquecemos de pegar um pouquinho do nosso tempo para reconhecer Jesus. Então que neste momento eu quero que o meu e o teu coração se abra de verdade para Jesus. E diz aí para Ele, da onde você estiver, com o coração ou com as suas palavras, onde que você precisa reconhecer Jesus. O que falta para você reconhecer Ele? Qual que é o momento que você está vivendo que você não consegue enxergar Jesus no outro ou nas coisas? Ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou nas pessoas, eu não sei. Talvez nem na palavra você consiga mais. Então vai dizendo para Jesus agora, eu quero reconhecê-lo, Jesus. Eu quero poder estar contigo de verdade como os discípulos. Mas eu quero te reconhecer, reconhecer teu rosto, tua voz, teu chamado. Reconhecer o teu sorriso, reconhecer a graça de poder te ouvi-lo. Nas grandes e nas pequenas coisas. Senhor, que o Senhor possa todos os dias da minha vida me dar esta importância de vivenciar este momento, de estar na tua presença e dizer, eu te reconheço. Só isso. Não preciso mais nada. Eu só preciso te reconhecer. Porque a palavra diz, o catecismo diz, que aquele que está no Espírito Santo reconhece Jesus como Senhor. E eu quero te reconhecer. Só isso. Diz isso para Jesus no dia de hoje. E juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquemos na paz de Jesus e no amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.